Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Francisco de Assis Júnior, eu sou cirurgião dentista e o que eu quero falar com vocês hoje é sobre a nossa língua. Será que a nossa língua pode dar sinais de que alguma coisa está acontecendo no nosso corpo, né? Afinal, a nossa boca é a porta de entrada de tudo que a gente consome, seja ele alimentos, seja medicamentos. Muitas vezes tem gente que respira pela boca, a gente se comunica, a gente beija, se relaciona. Então a nossa língua é um músculo, né? Que também tem, além de ter essa questão da movimentação, que ajuda a gente a articular palavras, que ajuda a gente a exercer força sobre os pilares do nosso rosto, né? Melhorar a nossa sustentação do rosto, sentir o sabor dos alimentos, né? A língua participa de um monte de função. Então, será que ela também pode apresentar sinais quando a gente tem alguma patologia, alguma doença, alguma deficiência nutricional ou algum comportamento nosso pode dizer alguma coisa através da nossa língua? Tudo isso eu vou falar nesse vídeo. Mas antes disso, gente, eu vou pedir para você se inscrever no meu canal para que você não perca mais nenhum conteúdo a partir de hoje. Só tem conteúdo interessante e relevante. Graças a Deus eu cheguei a mais de 10 mil inscritos no meu canal, já estou em 10.500 e eu conto com você agora para a gente dobrar a meta, né? Chegar em 20 mil, tá certo? E também curte esse vídeo se você acha que é um vídeo relevante e interessante que mais pessoas têm que saber sobre isso. E agora, vamos às informações. Primeiro, gente, como eu já expliquei para vocês, a língua é um músculo muito forte, ela exerce forças em torno de 500 gramas a 1 quilo de força, é um músculo bem forte, certo? E ela também, gente, além de ter essa sensibilidade tátil, então a gente percebe onde está tocando. Se você passar a língua agora pelos seus dentes, você vai sentir seus dentes. Você vai saber em qual dente sua língua está passando. Se você passar ela no céu da boca, você vai sentir seu céu da boca. Se você tocar a sua língua em determinadas consistências, você percebe isso. Além também de temperaturas. Então você consegue perceber se algo está mais quente, está mais frio, através da sua língua. Então, a língua ela é inervada por 4 nervos diferentes, para você ver a importância que a nossa língua tem. Então, o nervo trigêmeo, que é um dos nervos que é inervado, o nervo trigêmeo é chamado de trigêmeo porque ele tem 3 ramos, né? Ramo oftálmico, ramo maxilar e ramo mandibular. E normalmente o ramo mandibular, ele tem relação com a língua, né? Através do nervo, a ramificação do ramo mandibular, que é o nervo lingual. Então, essa sensibilidade tátil é percebida através do nosso nervo lingual. Quando o paciente deixa de sentir essa sensibilidade tátil, sente uma sensação que a gente chama de parestesia, né, ou dormência na língua, pode ser alguma questão relacionada ao nervo trigêmeo. Então, por exemplo, um trauma no nervo lingual, que é o ramo do nervo trigêmeo, faz com que a pessoa deixe de sentir a língua, né? Então já tem um vídeo meu aqui falando sobre isso. Outra questão, outro nervo que inerva a língua é o nervo facial. O nervo facial ele é responsável por essa mímica facial que eu estou fazendo. Então, por elevar a minha sobrancelha, por sorrir, por morder, tudo isso é inervação do nervo facial. Então, ele tem uma função motora, além de sensitiva, certo? O nervo facial, ele percorre aqui entre o ouvido, né? E ele sai num forame aqui, certo? E o nervo facial, ele também é responsável por sentir o sabor dos alimentos dos 2 terços anteriores da língua, ou seja, do meio da língua para frente, é o nervo facial que é responsável por sentir o sabor dos alimentos. Antes a gente acreditava que a língua era dividida em partes na percepção do sabor dos alimentos. Por exemplo, azedo, amargo, doce, umami. Esses sabores eram sentidos em diferentes áreas da língua. Mas não, hoje a gente sabe que tem papilas gustativas responsáveis por sentir esses sabores em toda a nossa língua, certo? Algumas mais concentradas em determinadas regiões, como por exemplo o gosto amargo, é mais sentido na parte posterior da língua. Por isso que é aquela área que a gente sente uma repulsa, uma ânsia de vômito, e lá é responsável por sentir o gosto amargo, tá certo? Mas os 2 terços anteriores da língua, digamos que você deixou de perceber os alimentos nessa região, pode ser algum sinal de alguma patologia no nervo facial. Temos outro nervo também que inerva a língua, que é o nervo glossofaringeu. O nervo glossofaringeu é responsável por sentir o sabor dos alimentos do terço posterior da língua. Então, essa região que tem maior concentração de gosto amargo, quem percebe os alimentos é o nervo glossofaringeu. Então, se você deixou de sentir um sabor nessa região posterior, pode ser uma relação com o nervo glossofaringeu, certo? Então, você já entendendo 3 nervos, né, que fazem parte da questão da língua, né, sensibilidade gustativa e também tátil, agora vamos falar sobre o nervo que tem função motora, que é o nervo hipoglosso. O nervo hipoglosso é o nervo que inerva o músculo que é responsável pela movimentação da língua.
Então, se a sua língua está parética, a gente não consegue movimentar a língua, pode ser alguma questão relacionada ao nervo hipoglosso, tá certo? Isso é muito raro, mas a gente já sabe que pode ter essa relação, certo? Fiz uma breve explanação para vocês sobre todas as funções envolvidas na língua e a sua inervação, e agora vamos entender um pouco sobre patologias que podem afetar a nossa língua, né? Doenças, deficiências nutricionais. Se a sua língua, gente, está desse jeito, ó, lisa, brilhante e careca, aquela língua que não tem aquelas, digamos, aquela superfície que a gente está acostumado, aquela superfície mais áspera, né? É uma língua que está toda lisa, ela brilha, porque a saliva em cima dela faz ela brilhar, e ela é careca, ou seja, não tem aquelas papilas, né, parecendo pelinhos. É um sinal que você possa ter anemia. Então, gente, a anemia, principalmente por deficiências nutricionais. A anemia é uma condição em que a gente tem uma diminuição de hemoglobina ou até alteração nas células do nosso sangue, que são as hemácias. Então, se a gente solicita um hemograma, que é o exame para avaliar as células sanguíneas, tanto os glóbulos vermelhos quanto os glóbulos brancos e as plaquetas, a gente pode conferir se esse paciente pode estar com anemia. Então, a língua lisa, brilhante e careca é um sinal de anemia. Por quê? Principalmente as anemias por deficiência, né, de ferro e vitaminas do complexo B. Essas vitaminas, principalmente as vitaminas do complexo B, B9, né, que é o folato, B12, elas participam da sintetização de DNA de novas células. Então, para uma célula se reproduzir, ela precisa ter todo um processo de leitura de DNA, duplicação de DNA, para que uma célula se divida e se transforme em duas. E as vitaminas do complexo B participam dessa função, dessa leitura, dessa duplicação. Quando tem deficiência de vitaminas do complexo B, você não faz esse processo como deveria. Então, você dificulta que uma célula dê origem a duas. E as células da nossa boca, né, do nosso epitélio mastigatório, que está cobrindo a nossa língua, epitélio é pele, né, a pele mastigatória. Então, é uma pele que tem que ter maior camada de células e também produção de queratina para produzir uma defesa, né, uma proteção mecânica contra essa movimentação, contra os alimentos quentes, frios que entram na nossa boca. Então, é um epitélio que se renova a cada 7 dias. Se você está tendo uma língua lisa, brilhante, careca, significa que essa renovação não está conseguindo ser concluída, né? Ou está deficiente. Por isso que a língua fica nesse sentido, né? Sem as camadas de pele que a gente esperaria, sem essa aspereza. Então, é uma língua que a gente chama lisa, brilhante, careca e tem relação com deficiências nutricionais, sobretudo ferro e vitaminas do complexo B, né? Além do mais, se você tem uma alteração na coloração dessa língua, se tem uma língua primeiro, inicialmente ela pode ficar uma língua mais pálida, né? Significa que ali tem menos circulação sanguínea. Também é um sinal de anemia. Por quê? Não só a língua, mas gengivas também. Porque a anemia é uma diminuição das células sanguíneas, né? Como eu já falei para vocês, a hemácia e a hemoglobina, que é uma parte da hemácia, e essa célula é responsável por levar oxigênio para nosso corpo. E o oxigênio é o que deixa tudo, digamos, com o metabolismo em dias, né? Tudo bem vascularizado, toda a produção de energia sendo feita. Então, a gente vê as áreas vermelhinhas, é significado que tem hemácias em quantidade adequada e elas estão circulando pelo nosso corpo. Quando a gente tem anemia, tem diminuição do número de hemácias, o nosso corpo vai privilegiar áreas nobres, áreas que precisam de sangue para manter a pessoa viva. Então, vai privilegiar coração, sistema gastrointestinal, cérebro. E as extremidades, como a boca, podem ficar com menos sangue. Sendo assim, a língua pode ficar mais pálida, né? Além das gengivas. Se essa anemia for grave, por exemplo, quando a hemoglobina está em torno de 6, 5, essa língua, em vez de branca, pode ficar mais escura, pode ficar uma língua arroxeada. Isso é um sinal que está tendo hipóxia. Hipóxia é diminuição de oxigenação. Então, o oxigênio não está chegando como deveria em extremidades como boca e pés. Então, você pode ver um tempo de enchimento capilar aumentado. Tempo de enchimento capilar é quando você pressiona o dedo, que ele fica branquinho. Quando você deixa de pressionar, em menos de 2 segundos ele se enche de sangue. O tempo de enchimento capilar aumentado está dizendo que o sangue está demorando para encher aquela área que você esvaziou. Então significa que pode ser uma redução de hemácias. E isso prejudica a oxigenação. Então vocês já perceberam que tudo que está sem oxigênio fica mais roxo, né, mais escuro. É a mesma coisa que pode acontecer na língua em uma anemia grave, certo? Então a cor da língua também pode nos dizer outra coisa. Outra situação, gente, que pode ser um sinal de outra doença, como por exemplo HIV e AIDS, são algumas lesões na língua. A primeira delas é o que a gente chama de leucoplasia pilosa. Leucoplasia pilosa são lesões esbranquiçadas nas laterais da língua. Normalmente são bilaterais, né? E elas são esbranquiçadas.
Essa lesão, gente, ela tem relação com o vírus Epstein-Barr, que é o vírus que causa a mononucleose, né? Normalmente esse vírus é um vírus da família da herpes. A gente tem um contato em algum momento através da doença do beijo, né, que é a mononucleose, e esse vírus fica em estado latente no nosso corpo, digamos. A gente não se livra dele mais, ele fica lá. Quando pacientes HIV positivos com AIDS, né? AIDS é quando você não trata o HIV e pode estar entrando na síndrome, né? Que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, chamada de SIDA ou de AIDS. Então, quando esses pacientes estão com HIV e não tratam, a imunidade baixa muito. Sendo assim, o vírus Epstein-Barr pode se manifestar através dessa leucoplasia pilosa bilateral. Isso é um sinal que nós chamamos patognomônico, que 85% desses pacientes podem entrar na SIDA, né, na AIDS, em breve. Então, essas manchas chamadas leucoplasias pilosas bilateral pode ser um sinal que esse paciente está entrando em AIDS, né? Outro sinal, gente, são aftas na boca, né? E também superfície branca na língua, que a gente chama de saburra lingual. Isso pode ser um sinal que esse paciente tem refluxo gastroesofágico. O que é o refluxo? O paciente tem um problema no esfíncter, né? Que é o esfíncter que nós chamamos gastroesofágico, que está aqui separando o estômago do esôfago. E muitas vezes o alimento que ele consumiu está voltando. Quando volta, chega até a boca, trazendo restos alimentares, ácidos do estômago. E tudo isso promove uma capa, né, branca em cima da língua, que é o que a gente chama de saburra lingual. Essa capa pode ser pela produção exacerbada de queratina, né, para proteger do ácido que está vindo do estômago, mas também restos de pele morta, restos de alimento. Isso pode causar mau hálito e deixar essa saburra lingual. Um outro sinal é que, além do refluxo, você pode não estar higienizando a sua língua como você deveria. Por isso que causa essa saburra lingual na superfície da língua, tá certo? Então, o refluxo gastroesofágico pode dar sinais através da saburra lingual e a gente correlaciona sintomas perguntando para o paciente para que a gente chegue ao correto diagnóstico, tá certo? Então, já falei para vocês 3 sinais que podem indicar patologias do corpo na sua língua. Primeiro que eu falei foi a anemia, né? Falei sobre questões relacionadas aos nervos e falei também sobre doenças infecto-contagiosas, como é a HIV, né? E o Epstein-Barr vírus. Algumas patologias, gente, podem causar sintomas na língua, como, por exemplo, ardência. Então, quando o paciente tem ardência na língua, a gente tem que descartar uma série de situações, como, por exemplo, a anemia. Se tem menos pele na sua língua, como já expliquei para vocês relacionado à anemia, vai ter menos proteção. Então, essa língua fica mais sensível. Então, é normal que os pacientes com anemia sintam mais ardência. Outra questão que pode ter também o hipertireoidismo ou hipotireoidismo pode causar sintomas na sua boca, como de ardência. Então, normalmente, os pacientes que têm ardência na língua, a gente pode solicitar alguma série de exames para descartar patologias secundárias que não sejam relacionadas somente à boca. Então, por exemplo, pode solicitar exames de tireoide, como TSH, T3, T4, pode solicitar um hemograma para descartar outras situações que cursem com ardência na língua, né? A ardência na língua também pode ser manifestação de efeitos colaterais de medicamentos, como, por exemplo, medicamentos para hipertensão arterial, como captopril e enalapril, que são chamados IECA, inibidores da enzima conversora da angiotensina. Além de outros medicamentos, como o Zolpidem, para dormir, alguns antidepressivos e uma série de medicamentos, tá certo? Então, gente, eu fiz uma explanação, não vou falar várias patologias para o vídeo não ficar tão longo, né? Mas algumas dessas alterações na língua podem fazer com que a gente suspeite de doenças, de patologias do corpo, né? Se você sente algumas dessas manifestações, quem é que você deve procurar? É um dentista especialista em estomatologia, né? Estomatologia é uma especialidade odontológica voltada para as patologias do sistema estomatognático. Muita gente nunca conheceu essa especialidade, né? Mas o sistema estomatognático é o sistema mastigatório, que vai envolver os músculos, nervos, glândulas salivares, dentes, pele, língua, tudo relacionado ao sistema mastigatório, é o estomatologista que toma conta. Então, se você tem alguma dessas patologias, você busca o estomatologista e ele vai saber como manejar essa situação, tá certo? Para quem mora distante, né? Eu atendo aqui em Recife, Pernambuco, né? Capital, e presencialmente, mas para quem mora à distância, eu também faço teleconsultas, né? Que são consultas através de vídeo, que muitas vezes a gente consegue ajudar as pessoas em 95% dos casos, tá certo? Eu espero que tenha ajudado vocês, gente. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Se inscreva no meu canal para não perder mais nenhum conteúdo a partir de hoje. E curte esse vídeo se você acha que é um vídeo relevante, interessante, que eu te ajudei de alguma forma. Até a próxima, gente.